Agora eu vou falar com vocês sobre temperatura das luzes. Então eu baixei um HDRI aqui com uma luz amarelada. E a gente pode trabalhar com isso. Tanto esse daqui que eu já tinha usado. Aqui é uma luz fria e aqui é uma luz quente também. E a gente pode trabalhar com essas diferenças. Eu não vou mostrar com esses daqui, eu vou mostrar por aqui nas luzes. Por exemplo, eu vou ligar este retângulo e este daqui. Aqui a gente pode também fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho a temperatura de 6.500, que seria o branco, e eu posso aumentar, a gente consegue deixar essa cena um pouco mais fria. E a gente pode também até trazer esse valor para cá e deixar o stand inteiro um pouco mais frio, um pouco mais quente. Que bem quente no caso, né? Ficou até exagerado aqui. Você pode deixar ele um pouco mais quente. Inclusive, você pode até trabalhar com as temperaturas aqui um pouco mais neutro e aqui mais quente mesmo. Inclusive, deixando até aqui neutro e somente aqui mais quente. O problema disso é que você acaba mudando as cores do projeto. Tanto que assim, aqui a gente tem um padrão que é tudo cinza, mas aqui nós já temos uma cena mais lavado com laranja, né? Então você acaba mudando as cores dos materiais. Mas quando você trabalha com a luz neutra, todos os materiais vão ter as cores dele. Se eu colocar a iluminação quente, um branco já começa a não ficar branco, mas tem a influência da iluminação. Então trabalhe com isso daqui quando você souber, quando o cliente te der essa permissão, quando você estiver sabendo o que está fazendo, coloque isso daqui. Mas uma coisa que a gente pode fazer é inclusive deixar uma parte fria e outra parte um pouco mais quente. É o que a gente chama de contraste cromático. Isso deixa a cena muito mais interessante. O que a gente mais tenta no 3D é trazer volume, para não deixar a peça totalmente chapada. Então a gente tem que trazer volume com diferenças de intensidade de luz. Conforme a gente vai conseguindo fazendo isso, a gente consegue fazer com que as peças ressaltem. E se a gente conseguir trabalhar com esse contraste, a gente consegue esse tipo de volume também, porque são as duas luzes trabalhando juntas e na intersecção delas a gente consegue perceber esse volume dessa peça. Porém, como eu te disse, isso vai influenciar nas cores dos revestimentos do seu projeto. Então, saiba trabalhar com isso aqui, se você conseguir trabalhar e às vezes não colocar os valores tão exagerados, colocar algumas influências pequenas, talvez não influencie tanto. Aqui a gente tem esse tipo de contraste cromático bem sutil, né? Aqui a gente sente uma influência, mas não chega a ser tanto. Eu vou desligar essas luzes em retângulo aqui e vou ligar essas em sphere. Então aqui, por exemplo, a gente pode fazer a mesma coisa. E aqui fica bem perceptível a diferença entre uma área um pouco mais quente e um pouco mais fria. E aqui o volume que a gente consegue aqui é muito perceptível, né? Só não exagere muito, porque se você exagerar, você até consegue um resultado legal, mas a gente consegue quase que uma luz cenográfica aqui, só que não seria interessante para esse tipo de iluminação geral. Ainda mais para estandes, quando a gente for para cenografia, isso vai ser fantástico. Mas para estandes aqui, principalmente para qualquer tipo de stand onde os clientes são mais institucionais, eles preferem as cores reais. Isso aqui vai ser mais para a parte de cenografia quando a gente for trabalhar e falar sobre isso. Mas a gente pode tentar trabalhar coisas não muito. Aqui a gente consegue um volume, mas só a gente está conseguindo volume tanto com as diferenças de intensidade das luzes, os tamanhos são os mesmos, mas só que as distâncias e as cores. Tudo isso vai trazer um realismo para você. E também esse contraste cromático, que é frio, né? Que a luz principal tá fria, mas a gente pode também fazer o inverso, deixar esse contraste cromático, só que mais quente, né? Então você tem essa possibilidade. Inclusive, também você pode deixar uma iluminação quente e neutra, ou também fria e neutra. Então você tem todas as suas possibilidades para poder fazer, só que é um nível um pouco mais avançado. Mas conforme eu falei das luzes, se você souber trabalhar com esse tipo de iluminação e conseguir aplicar para o cliente certo na hora certa, você vai conseguir trazer muito mais realismo, trazer um 3D muito mais atraente, que vai valorizar muito mais o seu projeto. É isso que a gente faz com iluminação, materiais e câmeras. É fazer com que seu projeto realce. Além de ser bem pensado em questão de projeto, de estrutura, de circulação, de demonstrar bem os produtos, é fazer que nessa parte de 3D que ele brilhe aos olhos do cliente e chame atenção numa concorrência entre vários concorrentes. Se você conseguir unir todas as ferramentas, você vai conseguir fazer um projeto e apresentar ele de maneira muito mais eficaz.
E agora, para exemplificar para vocês, eu trouxe alguns renders com diferentes contrastes cromáticos. Então, a primeira aqui que eu fiz, uma luz principal fria com uma luz de preenchimento neutra. Então, de uma luz totalmente neutra, a gente sai daqui, a gente deixa esse ambiente um pouco mais frio. E aqui a gente tem essa luz principal fria e a luz de preenchimento agora ela é um pouco mais quente. Então, saindo do neutro, a gente consegue esse tipo de coloração para o nosso projeto. Agora aqui a gente tem uma luz ambiente fria, só que um pouco mais forte. Ela é uma luz principal fria, forte e uma luz neutra de preenchimento. A gente sai desse resultado neutro para esse tipo de resultado. E aqui, o último, uma luz principal muito forte, uma luz de preenchimento também muito forte, com contraste cromático bem intenso aqui. Então aqui seria um projeto com as cores neutras e aqui a gente teria essa coloração, traria esse resultado. Eu trouxe aqui também uma luz principal quente com uma luz de preenchimento fria. Então, de uma luz neutra, a gente teria este resultado. Aqui eu vou ter uma luz principal bem quente, bem intensa, com uma luz neutra, com uma luz de preenchimento neutra. Então a gente sairia deste resultado para este. E aqui totalmente inverso, que é uma luz principal muito quente, com uma luz de preenchimento muito frio, que a gente pode também até fazer a comparação entre esse e esses resultados. E lembrando que são diferentes formas de ver, e por exemplo, um stand desse, um projeto iluminado dessa forma, passa um outro sentimento desse. Esse aqui é um pouco mais dinâmico, vai mexer com as cores. Não, eu demonstrei todas essas possibilidades para você aprender a trabalhar com elas e saber que não existe um jeito certo, que existem possibilidades que você precisa aprender todas para poder aplicar no seu projeto. Isso é o principal de tudo que você precisa aprender. Porém, se eu fosse falar para você, use sempre cores neutras para stands principalmente, cores neutras sempre vai funcionar, sempre os seus clientes vão ter a fidelidade das cores dos materiais que você aplicar, ou se você quiser alguns toques bem sutis, como estes primeiros aqui, ou esse daqui também, e esse daqui. Esses daqui você pode aplicar formas sutis, algumas temperaturas sutis que não vão ter problemas. Esses daqui somente para cenografia, para shows, eventos, algumas coisas desse tipo vai ser muito bem-vindo. Para stands, acredito que não.